No bloco anterior, nós conversamos com o padre Robert Araújo sobre a importância da quaresma para os católicos. Agora a gente conversa com o presidente da Aliança de Pastores de Teresina, Macedo Júnior. Vamos saber como os evangélicos comemoram a Páscoa. Olá, pastor, seja bem-vindo ao Peregrinos da Fé. Eu começo exatamente com essa pergunta: como os evangélicos comemoram a Páscoa? Olá, Zan. Muito obrigado a todos que vão nos acompanhar nessa programação aqui o dia. Eu fico feliz pelo convite, muito obrigado pelo convite honroso. A Páscoa para nós ela tem um sentido muito profundo. Ela nos remete a um dia fatídico para os egípcios. Depois de muita tentativa e inflexibilidade de Faraó, Deus enviou a 10ª praga. É justamente aí onde se inicia o processo da Páscoa. Porque a 10ª praga, ela representava o quê? A morte de um primogênito. E o povo de Deus recebeu uma espécie de código, uma prevenção, né? Qual era a prevenção? Olha, o anjo da morte vai passar e vocês precisam matar um cordeiro, tirar o sangue dele, passar nos umbrais da porta, vocês vão assar a carne, vocês vão comer, vão preparar o pão, e não pode ser fermentado, porque o processo tem que ser rápido. Vocês vão preparar os pés, vão calçar as sandálias, vão estar com cajado na mão, tudo rápido, porque quando o anjo passar, vai acontecer a libertação do povo de Israel. E a palavra Páscoa quer dizer Pessah, que quer dizer passagem. Quando o anjo da morte se aproximou, que viu na casa dos hebreus os umbrais da porta marcados pelo sangue, ele passou por cima. Por isso que remete a palavra passagem. Então, isso é uma tradição judaica que também apontava para algo no Novo Testamento. Perceba que a morte do primogênito na casa dos egípcios foi substituída na casa dos hebreus pela morte do cordeiro. Então, o cordeiro substituiu a morte do primogênito na casa de um hebreu, assim como no Novo Testamento, o Cristo foi o nosso substituto pascual. Certo. Então, alguma celebração assim nas assembleias, nas igrejas evangélicas em relação a esse período da Páscoa, já que assim que eu conversando com o padre, a data é muito emblemática, né, para os católicos. Para os evangélicos tem essa comemoração? Como cristãos evangélicos, nós temos uma distinção, né? Nós não temos assim uma data específica para comemorar, tendo em vista que o processo de libertação do povo hebreu da escravidão egípcia, para nós é o processo de libertação da escravidão do pecado. Então, nós temos uma ordenança que chama-se a Ceia do Senhor, que ela é realizada de acordo com cada igreja. Tem igreja que faz uma vez por semana, tem igreja que comemora, pratica a ordenança uma vez por mês. No nosso caso, nós fazemos uma vez por mês, sempre no primeiro sábado. Então, na verdade, nós evangélicos não temos uma semana específica para comemorar a Páscoa. E no que se refere a esse momento da vida de Cristo, né, que é tratado na Igreja Católica, né, que é a morte e a ressurreição, como os evangélicos trabalham essa questão? Pois é, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, ele diz assim: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei, que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, deu graças, partiu e disse: fazei isto em memória de mim. Por semelhantemente modo, ele também tomou o cálice e disse: fazei isto em memória de mim, todas as vezes até que eu venha. Então, o que é o nosso caso? Nós nos reunimos para rememorar a morte de Cristo, não com pesar nem com tristeza, mas com alegria, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Então ele venceu a morte e através dele foi nos dada a oportunidade de também vencer a morte e viver a vida eterna. Então, nessa época de Semana Santa, de Páscoa, não tem nenhuma celebração específica. Pelo que entendi, esse é comemorado durante todo o ano. Sim. Obviamente que no domingo a gente dá uma atenção especial. A gente fala do Cordeiro Pascal,
que nossa Páscoa é Cristo. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, que nos substituiu. Você sabe que lá como o Cordeiro substituiu o primogênito, Cristo nos substituiu, porque a Bíblia diz que Deus olhou o céu e a terra, não viu um justo sequer. Então Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. O senhor como pastor, como é que o senhor avalia essas comemorações dos católicos, da Igreja Católica? Nós respeitamos a interpretação de cada igreja, né, de cada linha de interpretação, nós entendemos, mas a interpretação que nós recebemos a partir do Espírito Santo é essa, né? Que o Cordeiro, ele morreu em nosso lugar e, na verdade, todos os dias nós vencemos a morte com Cristo. Cristo nos deu esse direito, nos deu esse acesso, morreu por nós, morreu em nosso lugar, substituiu o nosso lugar, mesmo nós sendo ainda pecadores. Certo. Eu já fiz essa pergunta para o senhor, eu vou tratar desse assunto novamente. No que se refere à questão da morte e ressurreição de Cristo, no que se refere às comemorações para os católicos, que mensagem o senhor daria para essa época do ano, para os nossos telespectadores, de acordo com a sua religião? Mensagem que nós transmitimos sempre, desde sempre, e aproveitamos essa oportunidade tão rica, para dizer para você que existe alguém que se entregou em seu lugar. Não importa onde, não importa quem você é, não importa o que você cometeu, não importa o pecado que você cometeu. Deus entregou Jesus Cristo para morrer em seu lugar e Ele é o Cordeiro substituto. Se existe alguém que pode perdoar pecados, chama-se o Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascal. Aproveite esse dia e receba Jesus no seu coração. Pastor Macedo, o senhor é o presidente da Aliança de Pastores de Teresina. O que é essa aliança? Como é que funciona? A Aliança de Pastores de Teresina, falando aqui agora há pouco, é uma instituição que inicialmente trazia uma proposta de arrefecer o peso do ofício pastoral, né? Diminuir a intensidade do peso do ofício. E os pastores pensaram assim, vamos nos reunir. Isso não depende qual é a tua igreja, qual é a tua denominação, para a gente tomar um café juntos, e aí a gente troca ideias. E aí surgiu a aliança com 2, 3, no máximo 5 pastores. Depois ela se institucionalizou, e ano passado ela completou 25 anos no seu jubileu de prata. Foi uma grande celebração ali no centro de convenções. E a proposta da aliança é a reunião, gerar comunhão, gerar edificação e, acima de tudo, gerar unidade do corpo de Cristo para a cidade. Nós temos um lema na Aliança de Pastores. Nós temos o pastor da Assembleia, tem um pastor da Batista, tem um pastor de diversas denominações, mas nós imprimimos uma mensagem. Qual é a mensagem? Que nós somos pastores da cidade de Teresina, independente de qual seja a nossa denominação. Então, é nossa responsabilidade como pastor interceder pela cidade de Teresina, orar pela cidade de Teresina, abençoar a cidade de Teresina. E todas as assembleias, as igrejas que fazem parte dessa aliança, o pensamento, a linha é a mesma que o senhor falou aqui em relação à Páscoa. É comemorada todo dia, principalmente aos domingos. Exatamente. Quando se trata de cristãos evangélicos, que aí inclui o batista, inclui o assembleiano, enfim, é este o mesmo pensamento. Em relação a uma curiosidade, em relação a uma atividade muito feita pelos católicos, que é a penitência, né? Que o senhor falou, né, que Jesus Cristo morreu por nós. Então, muitos católicos, eles fazem essa penitência, eles deixam de fazer alguma coisa, eles passam por alguma privação, né? Nessa época, celebrando essa atitude tão nobre de Jesus Cristo. Alguma coisa semelhante os evangélicos fazem também em relação à penitência? Não. Nós não temos essa penitência, né? Porque Cristo morreu em nosso lugar. Na verdade, eu recorro ao mesmo texto de Paulo, né? Na mesma epístola, capítulo 11, o que ele diz é que nós devemos nos examinar. Examinai, pois o homem é a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Na verdade, o pão e o cálice, para nós, é apenas um memorial.
Não há para nós nem transubstanciação, nem consubstanciação, consubstância. O pão não é alterado, ele continua pão e o vinho continua vinho. Porque o verdadeiro sangue ele foi derramado por Cristo e o nosso preço foi pago por Cristo, através da sua graça. Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 2, verso 11, ele diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. É representada essa época na Bíblia, Quaresma, Páscoa, para os evangélicos? Não. Na nossa linha de interpretação, nós não encontramos isso, esse período de 40 dias, que a outra instituição ela declara como Quaresma. Tá. Pastor Macedo Júnior, eu quero lhe agradecer aqui por aceitar nosso convite, para estar aqui falando com os nossos telespectadores, nessa época que é muito emblemática para os católicos, mas o senhor veio falando do como os evangélicos lidam com essa data. Quero agradecer pela entrevista, pela sua presença aqui e já convidar para vir outras vezes. Eu sei que já foi entrevistado aqui pelo Natanael, ele já me falou que o senhor já foi convidado aqui para os nossos programas aqui na Udia TV, e eu lhe agradeço mais uma vez pela sua participação. Zan, nós que agradecemos a gentileza, Muito obrigado a todos que nos acompanharam nessa programação. Nosso desejo é que Deus continue iluminando o seu coração através do Espírito Santo. Deus abençoe a todos e um beijo.